Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas da Pauta e hoje a gente vai trazer um tema desses bons, né, amiga? Só a gente sabe o tanto de misoginia que a gente sofre, né? Toda hora, todo dia, todo instante. E quando a área em questão, né, o setor em questão, o universo em questão é a política, que sempre foi um universo tradicionalmente masculino. As mulheres que estão lá estão enfrentando uma barra, não é mesmo, Brisa Bach? É a nossa entrevistada de hoje, Brisa Braque. Olá para todo mundo que está nos acompanhando também. Que prazer estar aqui no Filhas da Pauta e para conversar desse assunto tão delicado, tão presente na minha vida, na vida das mulheres que estão na política. E como eu sempre digo, a política é um espaço que concretamente, literalmente, não foi feito pra gente. Historicamente não foi feito pra gente. Pra você ter ideia, o plenário da Câmara Municipal de Natal, assim como o plenário da Assembleia Legislativa, não tinha banheiro feminino. Já porque pensou? não existia essa previsão de ter vereadoras, deputadas, mulheres. E é super recente que Mas isso esses em todas espaços... as instâncias, né? Em todas as instâncias. Federal, estadual, municipal. Então, né? faz pouquíssimo tempo que esses ambientes passaram a serem ocupados por mulheres, a entenderem. E agora que a gente está ocupando esse espaço, a gente sofre com a violência política de gênero, sofre com o desrespeito, sofre com a misoginia, com a perseguição todos os dias lá dentro. Então, tenho certeza que vai ter muita coisa pra gente conversar hoje. Antes de qualquer coisa, se apresente rapidamente, Brisa. Vereadora pelo PT, como é que você traçaria aí em poucas linhas a sua trajetória? Bem rapidamente, então. Eu sou Brisa, sou historiadora, vereadora pelo PT, estou no segundo mandato, me tornei vereadora com 22 anos, a primeira vez, na eleição de 2020. Sou filha dos movimentos sociais, do movimento de mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres, fruto da educação pública, fruto do IFRN, técnica e controle ambiental pelo IFRN. Tenho muito orgulho de ser feminista, petista, uma mulher negra e bissexual. Oh, coisa Menina, boa. que currículo! Nossa, adorei, eu sou a mini gente estava bio. conversando, né, eu e Margot, antes da gente conversar, e agora contigo, assim, a juventude também ajuda muito a enfrentar essas batalhas do dia a dia, né? Você sente isso na pele, por ser uma Sinto. mulher jovem também? Sim, então acho que a juventude dá esse gás pra gente, né? E eu venho do movimento estudantil, eu venho da geração das ocupações das escolas, das universidades. Então, eu aprendi a fazer política com muito coletivo, com muita irreverência, com rebeldia. E carregar isso na nossa juventude e levar isso, um pouco disso também, para esse espaço da política institucional, né? Eu digo que quando a gente ocupa um lugar como um parlamento, a Câmara Municipal, eu não quero ocupar esse lugar para reproduzir as mesmas práticas da velha política, senão isso perde o sentido. Eu quero ocupar esse lugar para construir uma nova cultura política, fazer a política de novas formas, com novas ferramentas, e eu acho que a juventude ajuda muito nisso, nessa força também. Nessa né? disposição. Nessa disposição. Muita gente diz, Brisa, quantas horas tem o seu dia? Porque tem dia que a gente acompanha pelas redes sociais e parece que não cabe. Mas eu acho que também ajuda muito a lembrar que eu não tô sozinha. Então, nesses últimos períodos que foram difíceis, né, em virtude de toda a perseguição política que a gente tem enfrentado aqui em Natal, quando eu tava assim meio mal, eu ia para um espaço de juventude, ia para dentro do IFRN, para a universidade, ou ia para uma reunião de mulheres e ali eu sentia que eu não tava sozinha e que tinha um sentido a gente ir para esse lugar. Às vezes não é fácil a gente ir para a Câmara, lutar para continuar na Câmara, como foi no meu caso, né, diante de um processo de cassação, lutar para permanecer na Câmara Municipal. Às vezes eu acordava e dizia, meu Deus, eu tô lutando para permanecer no lugar que mais me violenta. É como se a gente estivesse lutando para estar dentro do espaço que nos agride. É uma contradição também para as Sim. nossas vidas. E aí a gente para e pensa, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque tem uma causa maior. Eu sempre dizia, pior do que o que eu estou passando aqui dentro da Câmara Municipal é a realidade de quem acorda cedo lá na Zona Norte, tem que pegar um ônibus para trabalhar na Zona Sul. A realidade dessa pessoa é pior. Pior do que a minha realidade, do que os desafios que eu estava passando lá, é a realidade de uma mulher que não sabe como sustentar os filhos e por isso está numa relação tóxica e sofrendo violência dentro de casa. E é essa causa maior que tem que faz o sentido político da gente lutar para permanecer, para ter os nossos mandatos, para aprovar os nossos projetos de lei, para tentar fazer alguma diferença, senão não tem sentido político estar ali.
Agora, me explica uma coisa, Brisa, que esse sininho sempre bate na minha cabeça. Como é que um estado como o Rio Grande do Norte, que tem um protagonismo feminino na política, ainda sofre esse tipo de coisa? Porque a gente é pioneiro em tanta coisa. Até o mandato passado, Fátima Bezerra era a única governadora mulher do Brasil. Então, hoje nós temos duas, né? Isso. Atualmente nós temos duas. De Pernambuco também. E como é que se explica ainda a gente ainda sofrer tanta misoginia, principalmente nessa área da política? Que não tem como a gente não sofrer, porque nós não estamos numa bolha, né, isoladas. Então, assim, a violência política de gênero, ela é um reflexo do patriarcado na sociedade. Dessa ideia que está enraizada da superioridade masculina e de uma submissão feminina. Então, a partir do momento que a gente passa a entrar na política, os homens querem que nós sejamos submissas também nesse espaço da política. Que a gente não fale muito alto, que a gente não faça questão das nossas opiniões, que os nossos projetos de leis têm que agradá-los, senão não passam. E aí, quando a gente entra na política, a gente fala, não entrei na política para agradar esses homens que estão na política. Eu tenho legitimidade, sou vereadora e fui eleita como cada um deles que está aqui. E aí, quando a gente bate de frente, é que a gente incomoda. Se eu fosse uma parlamentar quieta, né, que obedecesse essa superioridade masculina, talvez ninguém mexesse comigo. Mas quando a gente é uma parlamentar que bate de frente, que fiscaliza, que quando eles tentam aprovar alguma coisa, a gente aponta o que está errado, isso incomoda, né? E aí não tem como. Você falou de Fátima, eu tive uma conversa com ela essa semana que foi muito marcante para mim, Margot. Ela contando como quando ela era deputada estadual no primeiro mandato, e aí não faz tanto tempo assim, né? Foi antes de eu nascer, mas Sim. num recorte histórico não faz. E ela estava me contando algo que eu fiquei chocada, inclusive como historiadora, que é que até o momento que ela era deputada estadual no primeiro mandato, tinha uma regra de que as mulheres não podiam usar calça para entrar nos plenários. As deputadas na Assembleia Legislativa, elas tinham que obrigatoriamente usar saia longa abaixo do joelho ou vestido. E aí, quando ela foi deputada, né, elas fizeram, a equipe dela fez toda uma pesquisa, um trabalho. Ela foi conversar com o presidente da Assembleia para dizer, olha, eu vou vir de calça. Eu vou vir de calça e ai de quem me barrar quando eu chegar no plenário. Sim. E aí ela disse que é um dos dias marcantes na história de vida dela, o primeiro dia que ela foi de calça para a Assembleia Legislativa. Disse que o segurança ficou, deputada, não sei se eu posso deixar a senhora entrar. Olha, que absurdo. E não era um decreto, não estava no regimento, mas era uma convenção social. Era uma regra social, era uma cultura social. E isso a gente está falando dos anos 90. Não estamos falando... É ontem. Não estamos falando de 1950, não, nós estamos falando de ontem. E as mulheres deputadas não podiam entrar no plenário se não fosse de saia. Você vê, é um detalhe, mas é um detalhe que é muito simbólico. É muito simbólico. E aí a gente também pensa nesse contexto aí do parlamento, da mulher nesse lugar, né? Enfim, no ambiente político, mas também pensa nesse contexto mais global, que é o movimento Red Pill, que é esse movimento de ódio às mulheres, de violência às mulheres, de morte às mulheres. Claramente, isso reflete nesse ambiente, né, Brisa? Com toda certeza. Inclusive, tem algumas pesquisadoras feministas que têm pesquisado nas universidades que têm trazido um conceito muito interessante, né, para esse movimento Red Pill, comunidades em céu, que é o conceito da machosfera. Sim. Todos esses movimentos de superioridade masculina constitui o que é essa machosfera, né, que se retroalimenta na internet. Então, eles produzem conteúdo, engajamento, se retroalimentam e vão atraindo, na sua maioria, os homens jovens, né? Então, homens há 12 anos, 14 anos, 16 anos. Que vão pela insegurança. Que vão... pela insegurança, muitas vezes são conteúdos que utilizam do humor, da piada, do meme. Então, parece um conteúdo ingênuo, do desafio. Parece um conteúdo ingênuo, mas que a partir que uma pessoa vai tendo acesso a esse conteúdo, ele vai ficando cada vez mais agressivo e vai trazendo mesmo essa ideia da submissão feminina e da superioridade masculina. A série adolescência traz isso. Exatamente, que é o lugar que eles querem. Então, assim, eu vou respeitar, eu amo uma mulher, mas ela tem que me obedecer. Eu amo a minha namorada, mas ela tem que fazer o que eu quero. Eu amo a minha companheira, mas ela tem que me dar a senha do celular dela. E se não fizer isso, existe uma justificativa do uso da agressividade para manter a ordem. Que ordem? A ordem do patriarcado.
Sim. É essa ordem que a gente quer quebrar. É essa estrutura que a gente quer romper quando a gente diz que a gente é feminista, que a gente luta pelas mulheres. Porque enquanto existir essa ordem do patriarcado, vai continuar se utilizando de qualquer justificativa social para o uso da violência, para a manutenção dessa ordem, que é a ordem da submissão feminina. Agora, Brisa, essas suas bandeiras, elas são muito válidas, né, e são muito importantes, mas eu penso que o grande desafio de mulheres parlamentares como você é justamente isso, chegar nas bases, nas mulheres que estão ali, como você falou, acordando cedo para poder preparar o almoço, para deixar tudo pronto para ir trabalhar, depois chegar, deixar tudo pronto para voltar a dormir. Quer dizer, nessa vida que é massacrante e que não dá nem o tempo dela refletir sobre esse automático que ela vive. Perfeito. Esse é o grande desafio, né? O parlamento, ele é um campo de disputa, mas ele não resolve as nossas vidas. Eu sempre digo, né? O que a gente quer é grande demais para caber dentro do parlamento. E o parlamento muitas vezes está distante dessa vida real das pessoas. Então, tem uma coisa que a gente fala que é o construir a política no movimento de caranguejo, da pinça do caranguejo, que é ter um pé no parlamento e um pé nos movimentos sociais. Isso para mim é muito importante. A gente não pode estar trancado dentro do gabinete do parlamento e distante da vida real das pessoas. A gente tem que estar dentro, tem que estar no movimento social. Eu acredito no feminismo popular, que organiza as mulheres, não organiza só as mulheres da cidade, organiza as mulheres do campo. Para mim é inesquecível quando eu vi uma mulher agricultora rural falando: o meu alimento é limpo de agrotóxico, mas é limpo do sangue das mulheres. Na minha comunidade, a gente linda. não aceita Nossa, a violência contra a mulher. Não, também. Isso é muito bonito, sabe? É. O feminismo que a gente acredita é o feminismo que chega lá nas mulheres do campo e faz uma mulher fazer uma fala como essa, que reúne 100 mil mulheres do campo na Marcha das Margaridas, que acontece a cada 5 anos em Brasília. Para mim é uma das experiências mais inesquecíveis. Qualquer mulher que um dia puder presenciar a Marcha das Margaridas muda a nossa vida, porque às vezes a gente acha que o feminismo ele é das mulheres acadêmicas, da universidade, da internet, das mulheres da classe média. O feminismo ele também é uma ideia popular, ele tá no campo, ele tá na agricultura rural, ele tá nas mulheres da periferia, ele tá nas mulheres de base. A gente tem que observar, acreditar e organizar essas mulheres, porque as mulheres, todas as mulheres, querem viver livres de violência e sabem que elas ganham força quando se unem entre si. Mulheres que estão auto-organizadas, né? A gente, inclusive, não vou lembrar especificamente, mas tem uma pesquisa antiga que mostra que coletivos auto-organizados de mulheres dentro de bairros periféricos conseguem evitar a violência mais do que uma delegacia da mulher. Porque a delegacia da mulher certeza. existe para quando a violência acontece a gente denunciar, mas o que a gente quer é evitar que a violência Exatamente. aconteça. Aí qual seria a estratégia para isso, Brisa? Seria uma estratégia de política ou de gestão? Ou as duas coisas Eu acho juntas? que as duas coisas. A gente tem que apoiar, fomentar os grupos de auto-organização das mulheres. Em qualquer lugar, as mulheres auto-organizadas dentro das suas igrejas, as mulheres auto-organizadas nas escolas. Eu, quando era estudante do IF, a gente tinha um coletivo lá que era o coletivo Miga. E aí era só de mulheres, a gente não deixava os meninos participarem, porque é muito diferente como você se sente quando você tá num espaço auto-organizado. Né? O que você consegue compartilhar, o que você consegue aprender, o saber que é compartilhado entre mulheres, a forma. Nós temos grupos de mulheres aqui em Natal que eu digo que são uma joia, que são os grupos de mulheres da economia solidária. Parece que elas se encontram para aprender a pintar um pano de prato, mas é muito mais que isso. Claro. Ali elas constroem, né, o apoio, o acolhimento psicológico uma das outras, fala pra outra mulher: sai desse casamento, você não tá sozinha, mas vem comigo. É muito legal isso. Quer dizer, o bordado, o crochê é só desculpa. Exato, exato. Tem algo muito mais potente por trás Exatamente. disso. E é muito legal isso, esse movimento que cresce ali no silêncio, né? Agora, Brisa, voltando a esse ambiente da política, né? A gente vê, em contrapartida, mulheres de direita pegando essas bandeiras emprestadas e enganando e levando ao engano o eleitor, a eleitora, acreditando que leva essa eleitora a acreditar que ela está nessa defesa e não está. Na verdade, ela está defendendo as mesmas coisas de sempre que o patriarcado defende. É por aí mesmo? Você entende dessa forma também? Entendo, acho que é por aí. É um tema muito complexo, né? Nós temos mulheres de direita que, de fato, não se consideram feministas, que, infelizmente, reproduzem a lógica... Que maldizem o feminismo, Exato, pior ainda, né? Enfim, que atacam o feminismo. É. Mas também temos mulheres hoje do centro, da direita, que, inclusive, diante do cenário que a gente tem vivido, do aumento da agressividade, tem, talvez, se sensibilizado mais e compreendido que se a gente não se unir nesse momento que está em jogo são as nossas vidas, né? Mas aí eu reafirmo, assim, para nós é importante o feminismo.
Não existe luta das mulheres sem o feminismo. Não existe superação da violência sem o feminismo. Não existe combate ao feminicídio sem o feminismo. Porque o feminismo é o que liberta de fato as mulheres. É a ideia radical de que as mulheres são gente e que precisam ser respeitadas como nós respeitamos uns aos outros e a sociedade deveria respeitar. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? Parar de achar que o feminismo é um fantasma, um bicho-papão que vai, né, enfim, comer criancinha, destruir as famílias. Não, muito pelo contrário, né? A luta em defesa da família é a luta do feminismo também. Olha, nós queremos famílias livres de violência. Tem algo pior para a família do que o filho, uma filha assistir uma briga, uma violência, uma agressão dentro da sua casa? Ou seja, a luta do feminismo é a luta em defesa da família. Agora, nós precisamos dos homens feministas para também se engajarem, né? Esse chamado que a gente tem feito, né? Que essa luta tem que ser de toda a sociedade. De todo mundo. Não dá pra passar pano, né? Algo que eu tenho falado muito, Margot, assim, o agressor, ele não é um cara desconhecido que aparece no beco escuro de noite. Quem comete o feminicídio ele não acontece num beco escuro na madrugada. O feminicídio, ele acontece dentro de casa. Sim. O lugar, talvez, que a gente mais tivesse que se sentir segura. Porque quando você tem uma situação de insegurança, você corre pra dentro de casa pensando que lá você tá seguro. E o feminicídio acontece lá. 97% dos casos são os namorados ou os ex-namorados que matam essas mulheres. Então nós precisamos falar que quem matam essas mulheres, os assassinos dessas mulheres, são os homens que dizem que amam essas mulheres. Nós precisamos voltar a uma discussão, inclusive, sobre o que é, né, a nossa visão do amor. Ué, o amor que enxerga o controle como cuidado? Não, controle não é cuidado. Ciúmes não é prova de amor. Controlar a vida da mulher não é uma forma de amar. O amor não mata, o amor não humilha, o amor não xinga, o amor não violenta, o amor não estupra. Não humilha. E quando a gente vive uma relação, a gente não deixa de ser uma mulher com a sua autonomia, com a sua liberdade, com a sua individualidade. É necessário a gente voltar a essa discussão da construção de relacionamentos saudáveis, de um amor saudável, que respeita a individualidade da outra, que respeita a autonomia da outra pessoa. A pertinência disso está nos números da própria pandemia. Eu lembro que na época do isolamento social, o número de violência doméstica subiu assim assustadoramente, porque esses homens estavam dentro de casa. Então as mulheres apanhavam muito mais, as crianças apanhavam muito mais. E não conseguiam nem sair para a delegacia para denunciar. E nem o cachorrinho da casa escapava da violência doméstica. Só uma coisa legal é que na época da pandemia, um diferencial aqui do estado do Rio Grande do Norte, justamente por conta disso, Margot, que você relatou, foi a criação da Delegacia Virtual da Mulher. Eu lembro. Justamente por conta da situação da pandemia, era muito mais difícil as mulheres saírem de casa para conseguir fazer a denúncia, o celular muitas vezes também monitorado, e a criação da Delegacia Virtual da Mulher foi algo muito bacana, né? Foi uma proposição da deputada Isolda e foi regulamentada, sancionada pela governadora Fátima e funciona até hoje. Agora, voltando a falar do ambiente do parlamento, né, da política, né? Você falou que vocês, mulheres ali, estão muito engajadas em observar as falhas dos projetos, observar o que está sendo votado e que vai contra os direitos, né, das minorias. Isso implica no estudo, isso implica no investimento ali de preparação, né, Brisa, para que isso seja um alerta constante, né? Com certeza. Eu levo muito a sério esse lugar que eu tô. A gente tem que levar muito a sério o parlamento, né? Infelizmente, hoje parece que tem gente que acha que tá, não sei, num lugar que não tem a seriedade que parece como é o parlamento dos... Mas é porque também há muito interesse particular, pessoal. Total. Eu de terceiros, né? Eu digo assim que muitos daqueles homens vereadores não aguentariam um dia, uma semana na nossa pele. Das vereadoras mulheres de esquerda, eles não aguentariam. Quando sai uma matéria falando deles em um blog, eles ficam assim, pra morrer, sabe? No outro dia tá todo mundo mal, revoltado, indignado. Gente, todo dia tem matéria de algum blog falando mal da gente, de mim, das outras vereadoras de esquerda. E não fala só da nossa atuação política. Um determinante também da violência política de gênero é que com as mulheres, a nossa vida privada, as nossas características físicas é levada para o âmbito público. Você não vê matérias falando como tá o cabelo do homem, como o homem se veste, o que o homem faz numa festa, mas você vê das mulheres que estão na política. Sim. Eu fui apelidada pela minha característica física, pela franja que eu tinha. Teve matéria, quando eu virei vereadora, antes de eu tomar posse, tinha matéria falando da roupa que eu usava, do tipo de roupa que eu usava. Então, olha o tipo de coisa que chama atenção. Não é a minha atuação política, mas é uma característica física, enfim, outras coisas assim. Desviar a atenção, pra desviar a atenção.
para nos constranger, né? Tem um conceito que tem sido formado, que é a questão do feminicídio político, no sentido de querer que a gente deixe de ocupar aquele espaço, Sim, que a mas esse nossa é um movimento atuação claro, né? política deixe de existir. Qual que é o objetivo deles? Que a gente não esteja lá para parar de incomodar essa ordem do patriarcado, essa ordem, enfim, capitalista. Então, para isso, precisa que a gente saia de lá. 2 mecanismos que eles têm se utilizado. A perseguição direta, através dos processos de cassação, como eu passei, né, 6 meses aqui em Natal diante de um processo de cassação. Se não é o processo de cassação em si que vai retirar aquela parlamentar, é a violência cotidiana de fazer ela desistir. Então, até que chegue um dia que ela acorde, que ela diga, chega, cansei, não aguento mais, não faz mais sentido, vou contribuir em outro lugar, vou fazer outra coisa da minha vida, porque não dá, fica insustentável. Todo dia que a gente faz uma fala, o cara se inscreve depois de mim para rebater a fala. Qualquer ação que a gente faz, sai em 10 blogs colocando. Tem vereador que tem 94 conteúdos só sobre o meu mandato em 1 ano. Parte desses conteúdos feito com inteligência artificial para alterar a minha imagem dentro desses conteúdos. Alterar a minha imagem para me colocar como em situação de histérica, chorosa, gritando, enfim. Toda uma alteração. E aí você para pensar assim... Esse é o conteúdo que ele tá alterando a minha imagem com inteligência artificial que ele publica na rede social. Eu não faço ideia do que eles fazem no submundo deles dos grupos do WhatsApp. Sim. Então tem uma hora... O que eles querem? Que você acorda e diga, chega. Aí a minha resposta é assim, não vão tirar, vencer não vão fazer cansaço, a gente desistir. Né? Não vão vencer a gente pelo cansaço. Mas isso também só é possível porque a gente não tá sozinha. Então é essa força coletiva das mulheres que dá sustentação. Se não fosse isso, não dava certo. Uma coisa que a gente estava ali nos bastidores, eu e a Ângela conversando, tomando café ali, e a gente falou, poxa, como é que o povo, sabendo de tudo isso, assistindo a isso tudo, ainda vota nessas pessoas? Né? Porque hoje a gente tem uma Câmara de Vereadores aqui em Natal, onde a maioria é de direita. Né? Como é que o povo... O que acontece? Que fenômeno é esse, Brisa, na sua opinião? É falta de educação, falta de informação, alienação? O que exatamente acontece? Que fenômeno é esse que leva as pessoas a votarem exatamente contra si próprios? É bem complexo, né? Assim, mas eu acho que tem muito, Margot, assim, do desafio da manipulação da informação. Então, muitos desses vereadores de direita, por exemplo, eles conseguem fazer a manipulação da informação mesmo. São vereadores com engajamento altíssimo nas redes sociais, a nível local, a nível nacional. Isso, enfim, a gente tem acompanhado, é uma preocupação que a gente tem constantemente. Só para dar um exemplo, né? Esse vereador, a gente conseguiu derrubar na justiça vídeos que ele fazia contra mim. Ele chegou a fazer um vídeo dizendo que eu tinha gastado 50 mil reais com aluguel de mesas e cadeiras de plástico. Uma coisa completamente sem pé, nem cabeça. E a gente teve que ir para a justiça para conseguir... É um desgaste por uma situação que você poderia estar tratando de outra outras coisa. Exato, mas assim, quem viu o vídeo se convencia, porque ele ficava postando, tipo, foto de documento, sabe assim? Então você diz, poxa, ele tá mostrando aqui um documento. Isso é verdade. Então eles jogam muito com essa manipulação da informação. Do outro lado, o assistencialismo. Né? Grande parte desses vereadores, de muitas formas, inclusive, estão dentro das comunidades prestando assistencialismo para essas pessoas que precisam. Né? Então ainda é Como uma... se fazia há muito tempo. A nova dentadura, né? Exatamente, acontece até hoje. A distribuição das cestas básicas. Isso é difícil de romper. É muito difícil de romper. Então, a educação política, conscientização, fortalecer os nossos movimentos populares, os movimentos de base, os movimentos sociais. Porque quando você, de fato, constrói uma consciência crítica, aí você diz, não vou vender o meu voto por uma cesta básica. Exatamente. Não vou votar nesse cara que veio aqui e deixou, né, uma coisa aqui na minha... E a comunidade mesmo fala, né? É muito comum a gente ver na comunidade, né? Essa fala assim, só aparece em tempo de política, só daqui a 4 anos é que vai voltar. Né? Exatamente. E essa consciência, ela já existe, mas é complicado mesmo diante de tanta desinformação, né? De desinformação. E para isso, por exemplo, quando você tem um aprofundamento da desigualdade, como a gente viveu, por exemplo, no período Bolsonaro, do aprofundamento da pobreza, o assistencialismo fica ainda mais em voga. Uma coisa é você negar uma cesta básica quando você está empregado, sabendo que você vai receber um salário no fim do mês. Outra coisa é você, com a família desempregada, chegar ao vereador e dizer, eu tenho uma cesta básica para te dar, mas eu preciso do voto da sua família. Então, tem tudo a ver com por que o governo Bolsonaro precisava desse aprofundamento da pobreza também. Né? E por que a gente vai um movimento em contra? O fortalecimento da política pública de assistência social, o Bolsa Família, o Pé de Meia agora para a juventude, garantir
garantindo que esses jovens vão estar dentro da escola, para garantir autonomia econômica, financeira para essas pessoas, para poder dizer, eu vou votar em quem eu quiser e não vou precisar da cesta básica. Mas a lavagem cerebral, ela é tão profunda. Eu lembrei de uma coisa que vou contar rapidamente, uma coisa que aconteceu comigo durante a pandemia. Eu ajudava algumas pessoas, distribuía cestas básicas e tal. E tinha um senhor, o seu Daniel, que eu vi... Eu conhecia ele de vista ali do Largo do Ateneu e um dia eu vi ele catando lixo para comer. Em plena pandemia, isolamento social. Aí eu falei, seu Daniel, tá chegando as eleições, né? Já estão batendo a porta aí. Em quem o senhor vai votar? Eu não tenho nada a ver com isso, mas é só uma curiosidade. Eu vou votar no homem, né? O homem está aí lutando por nós, né? Eu falei, a gente tem que melhorar e a gente está melhorando. Eu falei, o senhor acha que o senhor melhorou? O senhor estaria... Há 4 anos atrás, o que o senhor estava fazendo? Ele falou, eu estava empregado. Eu falei, e agora o senhor está catando lixo para comer? Como assim? Né? Então, assim, existe uma lavagem cerebral muito forte, uma estratégia muito, muito, muito forte e cruel em cima desse convencimento. Convencer o pobre de que ele era melhor antes, cara, que ele estava mais feliz antes. Muito, muito cruel. É só a gente ver, por exemplo, assim, eles ficam insistindo nessa ideia de que eles que defendem a família. Sim. E agora a gente está defendendo talvez o que é um dos principais assim, impactos para a família brasileira, que é o fim da escala 6x1. Tem coisa mais importante assim, para a defesa da família do que você mudar a rotina de trabalho, dar mais tempo daquela mãe, daquele pai, tá com seus filhos presente, né? Tipo assim, conseguir construir, mas não, nós somos contra a família, eles que são os defensores da família. Então é uma disputa ideológica muito difícil, né? O aprofundamento dessa polarização é muito difícil. A manipulação da informação, talvez, né, o seu Daniel, por exemplo, só tinha acesso a aquele WhatsApp gratuito, né? Que você, quando você não tem pacote de dados, mas o seu celular, a operadora, permite você usar o WhatsApp gratuito para mandar e receber mensagens. O que acontece? As fake news, normalmente a fake news vem no título, né, da matéria. E aí, quem tem um pacote gratuito não consegue abrir o link lá, não consegue ir atrás. Só lê o título. Sim. E fica ali a fake news, a desinformação. É impressionante. Então, tem alguns estudos que mostram essa relação, né, do WhatsApp gratuito, que faz com que as pessoas tenham acesso apenas ao título das matérias, a disseminação de fake news, a manipulação da informação, que leva a um posicionamento como esse. Brisa, a batalha é árdua, a gente tá vendo, e essa conversa renderia também muito mais tempo. E olha que o tempo passou e a gente precisa já tem meia hora? Não, mentira, sério? Não, só para terminar, eu só tenho uma última pergunta que é também uma curiosidade. A gente sabe que existe a polarização e as animosidades dentro do universo da Câmara Municipal de Natal, né? Mas como é que é o dia a dia mesmo? Vocês conseguem... Eu vejo, às vezes, Tabata brincando com Irapuã, que são polarizados politicamente, mas existe tem um ali... clima, né, descontraído. Tem um clima descontraído ali. Como é que... Vocês conseguem dialogar em algum momento? Tirando, logicamente, esse seu colega que te persegue, e muito, né? Mas existe um momento relax, né, como existe em todo o ambiente de trabalho? Não, existe, chega a existir, claro que não com todos, mas com boa parte deles, até porque a gente tá ali convivendo 3, 4 dias na semana, no meu caso que estou no segundo mandato, há mais de 4 anos, com alguns deles, outros também chegaram agora nessa segunda legislatura, e tem muitos que têm um posicionamento de centro, são da bancada do prefeito, porque, enfim, para manutenção das suas bases, para conseguir cargo na prefeitura, para ser atendido nas secretarias, e porque não tem esse projeto político como nós temos. Acho que isso é um grande diferencial. Assim, você vê quem são os vereadores que têm um projeto político. Muitos deles têm um projeto pessoal. Sim. Então, eles estão construindo uma carreira pessoal, um projeto familiar, né, um projeto de grupo, mas não é um projeto político de sociedade. O que eu tenho é um projeto político de sociedade, acima do que seja a minha carreira pessoal. Enfim, então, isso é um diferencial. Eu, Daniel, Samanda, Tabata, nós temos uma visão de sociedade, de mundo. E aí, muitos deles, enfim, não são radicais também, dessa extrema direita radical. A gente consegue dialogar, descontrair, às vezes tem um lanche, um coffee break lá atrás, a gente vai e conversa. Então, acho que isso é possível e acho que isso é saudável também. Eu defendo muito isso, né? Então, lá, por exemplo, tem uma vereadora evangélica, bolsonarista da extrema-direita, mas a gente se respeita completamente. A gente conversa, a gente dialoga, porque a democracia tinha que ser assim, sabe, Margot? Sim. Não era pra gente estar... o opositor político não deveria ser um inimigo pessoal.
Isso, quem proferiu foi o bolsonarismo. Sim. Nessa ideia do ódio, da intolerância. A democracia devia ser o espaço da tolerância das ideias. Tá tudo bem você pensar diferente de mim, eu posso tentar te convencer, mas se eu não te convencer, a gente vai continuar um debate político, democrático, e o parlamento é isso, é a divergência das ideias. Perfeito. Eu e Ângela, que somos bem mais velhos do que você, a gente presenciou um momento assim, onde existia, assim, sempre existiu esquerda Sim. e direita, mas não existia essa polarização, essa radicalização, essa agressividade, essa violência. Porque chega a ser violento. Sim, total. É muito violento. É. Né? Brisa, antes da gente encerrar, a gente homenageia agora nessa nova temporada de 2026 uma mulher que fez e faz diferença ainda hoje, mesmo não estando mais entre nós. Pois e agora é. a nossa homenageada, quem é, Margot? Deixa eu procurar aqui, que você me pegou de surpresa. Esse papo tava tão bom que eu simplesmente eu me perdi nele e de repente meia hora se passou. Tá aqui. Achou? Vamos lá. Peraí, achei. Tô Tô quase curiosa, achando. tô curiosa. Ah, então, porque a gente tinha que escolher uma pessoa que tivesse a ver com a sua realidade, tema, né? A ver com o tema. Então, hoje a gente homenageia, tá, gente? E também em homenagem à Brisa, uma política, né? Alzira Soriano, nasceu em 1896, morreu em 1963. Ela foi uma política brasileira, a primeira mulher a ser eleita prefeita, não só de um município do Brasil, como também da América Latina. Então, a eleição ocorreu em 1928, graças a uma lei estadual que autorizava a participação das mulheres na política aqui no Rio Grande do Norte. Então, Luísa Alzira Teixeira Soriano, conhecida como Alzira Soriano, nasceu em Jardim de Angicos, um distrito de Lages, pequeno município do interior do Rio Grande do Norte, no dia 29 de abril de 1896, e ela é a nossa queridíssima homenageada de hoje. A gente sempre vai homenagear uma mulher marcante, que legal. que já não está mais entre a gente. E como o nosso tema aqui foi... E certamente a Alzira sofreu muita misoginia, Imagina, né? a primeira mulher. Imagina, o que Imagina. essa mulher não sofreu. Mas ela, assim como você, nos inspira, né? Faz a gente acreditar que Sim. é possível ocupar esses lugares e devemos sim ocupar esses lugares, né, Brisa? Muito obrigada. Devemos, vamos e continuaremos. Obrigada a vocês, que estão também ocupando um lugar super importante, que é o lugar da comunicação. Eu só lamento, Alzira morreu em 1963 e a gente ainda está aqui discutindo sobre misoginia na política. Isso é o que me desanima às vezes, Mas sabe? eu acho que a gente vai Mas, discutir sempre, Margot. Sempre. Será? É. Será que a gente nunca vai evoluir Porque nesse esses sentido? direitos vão e a gente acaba sempre tendo risco de perdê-los. Sempre, né, Brisa? Sempre. É Mas uma é uma vigilância luta. constante e uma luta constante. Perfeito. É Muito isso. obrigada por sua presença. Brisa, aqui. obrigada. Foi um Obrigada. prazer. Viva Filhas da Pauta. Quando quiserem, eu tô aqui. Oba! Valeu, amiga. Bate aqui. Bate aqui. Até a próxima. Tá só começando a temporada.